Olá, povo de Deus, quarta-feira da segunda semana da quaresma, 16 de março de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 18 a 20 e Mateus 20, de 17 a 28. Naqueles dias, disseram eles, vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacar-nos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Jeremias nasceu na cidade de Anatote, próximo a 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote ficava mais ou menos a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com a capital em Samaria, já havia caído pelo menos há uns 70 anos, diante do Império Assírio. O profeta Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos. Isso significa que sua chamada para o ministério profético ocorreu entre 627 e 626 a.C. O profeta Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém em 587 a.C. Assim, ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá, Reino do Sul. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região e o profeta Jeremias inúmeras vezes profetizou acerca da vitória da Babilônia. Ele insistiu que qualquer esforço para resistir ao avanço da Babilônia, mesmo recorrendo a uma possível aliança com o Egito, seria inútil. Isso porque a Babilônia, segundo o profeta entendia, era um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. O profeta acabou sendo perseguido por causa desse seu posicionamento. No trecho de hoje, constatamos que Jeremias está sob ameaça de morte. São os próprios chefes de Israel que tentam reduzi-lo ao silêncio. Jeremias, em sua oração, faz um pedido de vingança a Deus, bem de acordo com a lei do Primeiro Testamento. Jeremias é tipo do servo sofredor que ele descreve nos seus famosos cânticos, e é perseguido por causa da fidelidade à sua vocação e do seu amor ao povo. Jeremias abandona-se confiadamente a Deus, de quem espera a salvação. Tudo aquilo que o profeta faz por amor do seu povo e diz na sua oração irá realizar-se de modo perfeito no verdadeiro servo sofredor, Jesus. Ele será morto pelos chefes do povo, mas não pedirá a vingança a Deus. Pedirá até perdão para os seus inimigos e oferecerá livremente a vida em favor daqueles que o crucificam. Mateus 20, 17 a 28. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos
e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? E ela respondeu: manda que estes 2 meus filhos se sentem no teu reino, um à direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Temos hoje no nosso texto o 3º anúncio da paixão, revelando o quanto Jesus tinha clareza de sua missão e consequências. O contexto é o da caminhada para Jerusalém que Jesus fazia acompanhado de seus discípulos. Para quem seguia Jesus de perto era sempre motivo de confusão e de espanto quando Jesus anunciava que iria sofrer e até ser morto em Jerusalém. A identificação de Jesus com o Filho do Homem também não era de fácil compreensão, pois essa figura era gloriosa. E como aceitar que iria sofrer e ser assassinada? Dava-se assim uma mescla de Filho do Homem e servo sofredor, figura imaginada por Jeremias. Os discípulos ficavam perdidos. Neste contexto, eles começam a pensar que tudo o que Jesus anuncia, na verdade, será uma vitória sua sobre todos, cumprindo as metas de um messianismo político. Essa mesma cena que vemos hoje em Mateus, quando a lemos em Marcos, são os próprios discípulos que pedem a Jesus os lugares de honra, um à esquerda e outro à direita do seu trono. Para Mateus, isso parece tão escandaloso que ele coloca tal pedido na boca de uma mãe. Isso fica bem suavizado, pois uma mãe sempre pensa o melhor para os seus filhos. Porém, sejam os próprios discípulos ou a mãe deles, aos ouvidos de Jesus, soa como uma falta total de compreensão de tudo que ele falou até então. Enquanto eles pensam em sucesso e poder, Jesus explica-lhes que sua missão corre por outro caminho. Ele veio para beber o cálice, termo que na linguagem dos profetas indica a punição divina, reservada aos pecadores. Quem aspira aos lugares mais elevados no reino terá que, como ele, estar pronto a expiar o pecado do mundo. É mesmo o único privilégio que pode oferecer, porque não lhe compete distribuir lugares no reino. Ele é o Filho de Deus, mas não veio para dominar, veio para servir como servo de Javé, oferecendo a sua vida em resgate para que os homens escravos do pecado e sujeitos à morte sejam libertados. E Jesus pedagogicamente também lhes diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Esse chamado de Cristo para que seus seguidores façam a diferença é fundamental. Frente à maneira de governar própria dos mandatários das nações com grande opressão,
Jesus não admite que entre aqueles que vão anunciar o reino a coisa se repita. Não. Para Jesus, poder é serviço. E por isso ele arremata: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Creio que poderíamos tirar muitas reflexões sobre o entre vós não deverá ser assim. Em quantos setores deveríamos, como cristãos, pensar entre nós isso não pode acontecer? Ainda que para a sociedade muitas coisas possam parecer até normal e aceitável, confrontando-nos com o Evangelho, podemos repetir: isso entre nós não pode ser. Um beijo no seu coração.